Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. É sempre um imenso prazer poder saudar-lhe neste glorioso nome. E poder falar deste glorioso nome. Não há um nome mais glorioso, mais poderoso que o nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje quero compartilhar convosco um tema muito interessante que muito pouco se ouve falar de um púlpito ou por um pregador, porém que está estampado dentro das Sagradas Escrituras, que é o tema da predestinação. E quero ler convosco no livro de Efésios, no capítulo de número 3. Nós vamos ler os 4 primeiros versículos, tomando como base, o capítulo, ou seja, o verso 4 do capítulo 1. A Escritura disse: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Já Paulo está iniciado a dizer: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele. Podemos já observar aqui que ele está especificando aonde foi feita a eleição, nele, e está a referir-se ao Senhor Jesus Cristo. Nele, ele disse, nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Outra porção interessante, a qual nós também vamos ver, está em João, capítulo 1, capítulo 1, e o verso 12 e 13. Os versos 12 e 13 de João. A Escritura também está a dizer assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E o verso 13 está a dizer: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ok. Este tema sobre a predestinação é um dos temas que tem sido falado, discutido ao longo da história. E muitos historiadores, como Erasmo de Roterdã, Martinho Lutero da Alemanha, igualmente João Calvino da França, sempre tiveram, como disse, grandes e muitas interpretações com respeito à predestinação. Porém, a predestinação, ela está estampada nas páginas da Bíblia, nas Sagradas Escrituras. A palavra predestinação, no grego, quer dizer o proorizo. É o proorizo no dicionário Strong. Quer dizer predeterminar, decidir de antemão, ou seja, antecipadamente, é o que quer dizer predestinação. Também, no Novo Testamento, nos está a dizer que é o decreto de Deus desde a eternidade, ou seja, antes, entender, de tudo, já Deus determinou a vida de cada quem. Deus escreveu sobre, como diz, o roteiro de cada ser humano nesta terra. Também quer dizer preordenar, designar de antemão, antecipadamente.
E predestinação também quer dizer a vontade soberana de Deus de escolher ou de rejeitar alguém. Ou seja, Deus é que ele aceita ou rejeita, porque a Bíblia diz: não é do que quer, nem do que corre, mas de Deus que tem misericórdia. Então, também eu não sou salvo pelas minhas boas obras, porque não é por obras para que ninguém se glorie. Então, é um tema bastante discutido pelos pregadores e muito pouco falado através dos cultos das igrejas, né? Porque, na realidade, hoje, falar de predestinação não está a gerar dinheiro, né, para a própria igreja. O que mais hoje está a falar de milagres, curas divinas, essas coisas, né? Mas, em termos de doutrina, as pessoas não estão muito interessadas no que tem a ver com a doutrina, né? Com o que a palavra de Deus, na realidade, nos está a dizer sobre a predestinação. Então, considerando com maior, com maior singeleza, né? Este tema é um tema completamente bíblico e é muito conhecido. A predestinação está muito clara, estampada na Sagrada Escritura. Há vários versículos que a Bíblia nos está dizendo, né? A maioria dos cristãos sabem que a predestinação ela é um tema bíblico. Porém, que a minoria, como disse, crê e pregam como verdade. Porém, está escrito na palavra. E isto é o que nós vamos falar, não vamos nos entrar muito profundo nesse tema, né? Porque queremos mostrar para vós que a predestinação é bíblica. Todos nós viemos a este mundo a cumprir um propósito no programa de Deus. Nenhum filme é igual. E nenhum filme, todos são bons. Sempre há os bons e os ruins, né? E igualmente uma novela e assim por diante. Então, as escrituras, elas, como disse, estão claras quando nos fala sobre a predestinação, que todo ser humano foi escolhido por Deus para cumprir um propósito na vida de cada quem, né? Um cumpre de uma maneira, outro cumpre de outra maneira. Também revela que ninguém pode, como disse, evitar isto aí, esta realidade a qual Deus estampou em sua palavra. E você foi escolhido para cumprir como disse, um papel bom ou ruim? Então, mas todos nós fomos elegidos, escolhidos por Deus para cumprir um propósito. Exemplos claros através da Escritura, nós podemos observar que Judas Iscariote, a falar de Judas Iscariote, a Bíblia diz que Deus o escolheu, escolheu. A Bíblia diz: não escolhi a 12 e um de vós é o diabo. Ele não disse que era, ele disse que é o diabo. Então veja bem que a palavra do Senhor, ela está muito clara em ver, né, em mostrar-nos a claridade sobre a predestinação. Então ninguém pode, como disse, evadir isso aí, ou seja, evitar esse propósito. Em Jó 42:12 disse que os propósitos de Deus não podem serem estorvados. Então é isso aí. Então, porém, vemos hoje muitas pessoas que elas creem ou pensam que elas podem, como disse, obrigar a Deus a fazer as coisas que elas querem, ou da forma que elas desejam que seja feita. Elas pensam que elas podem obrigar a Deus. Veja bem, um dos exemplos tão claros nas Sagradas Escrituras, nós podemos ver tantos casos da predestinação, um dos casos da Bíblia chamado o caso de José.
José do Egito. Você vê que José nasceu com um dom, Deus lhe deu um dom, né? Este dom que ele tinha era um dom profético, era um dom de ver visões, de interpretação de sonho. E a Bíblia conta e nos narra que ele teve 2 sonhos e contou aos seus irmãos. Porém, os seus irmãos tinham ciúme de José. E principalmente depois que o seu pai fez para ele aquela túnica de cores, que estava a falar do pacto, né, de Deus. E mais ainda, seus irmãos ficaram irados com José, porque também José contava para o seu pai o que os seus irmãos estavam a fazer de ruim. E então isso produziu uma ira neles. Mas veja que Deus tinha visto José aonde? Ao lado do faraó, ou governando o Egito, como governador do Egito. Porém, Deus não ia pegar José e disse, olha, tu vem daqui, vou te colocar aqui já para ser o governador. Não. Há uma estrada que percorrer. Você não pode sair e dizer, eu vou ao mercado, sem percorrer aquela estrada e sem você saber o que lhe depara durante a sua caminhada, durante esse processo da sua chegada ao mercado ou supermercado, etc. Muitas coisas podem acontecer que você pode estar incluído, como você não pode estar incluído, ou que você vai ser testemunha de um evento, de algo que está a passar dentro daquele trajeto, né, a qual Deus escreveu daquela maneira. Então, nós podemos observar que nós não podemos obrigar a Deus. Outros pensam que Deus tem esquecido dele. Eles pensam que Deus tem esquecido dele, que Deus não toma em conta, que Deus é culpado de suas misérias ou desgraças, de seus fracassos, etc. E muitos chegam até mesmo a blasfemar, como diz, a condenar, entende, Deus. Outros, por assim dizer, dizem que aquilo foi, em realidade, que eles não creem em Deus por isso. Mas eu quero dizer para vós, meus amados irmãos, de que Deus não se esquece de nada. Deus sabe de tudo e conhece tudo pela sua onisciência, entende? Pelo seu, como disse, o seu pré-conhecimento de tudo. Porque se Deus não conhece tudo, então não é Deus. Porque a Bíblia diz que Deus pré-ordenou tudo. Tudo está pré-ordenado. Um dos casos tão discutido também na Escritura, nós podemos ver o que está escrito no capítulo 14 do livro de Isaías, onde a Bíblia ali fala, né, daquele anjo que se rebelou contra Deus, que também está estampado no capítulo 28 do livro de Ezequiel. Então, a Bíblia disse ali que havia aquele querubim que Deus fez. Deus fez aquele querubim. Agora veja que houve um tempo que Deus não era Deus, porque a palavra Deus quer dizer objeto de adoração. Como não tinha ninguém que o adorasse, então Deus começou a criar. Deus criou os anjos, né, os serafins, os querubins, os arcanjos. Então, Deus agora começa a ser adorado. E a Bíblia diz que Deus fez um grande anjo, a estrela da alva, né? E todos nós sabemos que em Deus havia atributos de ser pai, de ser filho, atributo de salvador, redentor, atributo de ser o grande médico, né, que é o grande curador, o libertador, o salvador, o parente redentor. Então Deus tinha esses atributos, esses ofícios que ele ia cumprir no tempo determinado. Então, as Escrituras então
nos narra e disse aqui no versículo 4, vamos então voltar a ler, do capítulo 1 do livro aos Efésios. Né? A Escritura diz assim, ó, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, isso nos está então claro quando nos diz aqui em João, no capítulo 1 e no versículo 1, nós vamos então compartilhar, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E disse o verso 3, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. No verso 13 disse, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, a Bíblia diz que nós estávamos nele antes da fundação do mundo. Então, se estávamos nele, então vamos ser um pouco mais claro com isso. Antes de você nascer, aonde você estava? Você estava em seu pai, né? Porque sabemos então que nós estávamos nos genes, né? Ou nos genes dos nossos pais, por assim dizer, nosso pai, nosso avô, nosso bisavô e assim sucessivamente. Entende? A vida está no varão, a mulher é somente a incubadora, a que recebe a vida, entende? Então, você dá-se de conta agora de que Deus cuidou de si, não somente falando de você, mas também Deus cuidou de seu pai, Deus cuidou de seu avô, Deus cuidou de seu bisavô, de seu tataravô, e assim sucessivamente. Por quê? Porque você vinha através dos genes deles, né? Você vinha passando de um ao outro. Entende? Você viu então que seu bisavô gerou, seu tataravô gerou então seu bisavô, o seu bisavô gerou o seu avô, e o seu avô gerou o seu pai. E o seu pai gerou a si, gerou a você. Então, nós podemos ver através da Sagrada Escritura, então, que todos nós, Deus determinou desde o princípio, meus irmãos, de que Deus determinou a cor do nosso cabelo, Deus determinou a altura, Deus determinou a cor da nossa pele, Deus determinou o idioma que nós falaríamos. Deus determinou tudo isso. Aqui no Salmo 139, nós vamos ler também, o verso 1 disse, Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar. Cercas o meu andar. E o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Veja bem. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, sei que você pronuncie, eis que logo, o Senhor, tudo conheces. Conhece tudo. Tu me cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou seja, aonde você se esconderá, né? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. E se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará.
Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Ou seja, não há como o homem esconder-se de Deus. Absolutamente não há. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Veja como Deus, desde o ventre de nossa mãe, nos formou ali na matriz, né? Como Ele nos deu forma. Então, antes de você vir aqui, você teve que vir de algum outro lugar. Foi que você veio de Marte, ou que você veio da Lua, ou você veio de Plutão? Não, senhor, você veio de algum lugar. Vamos a outro verso. Verso 13 diz: Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas. Veja bem, no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então disse: E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. Ok. Uma outra porção de Provérbios 8, verso 22, diz assim: O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismo, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem os princípios do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e era seu arquiteto, era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Então disse: regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Então veja por onde Deus, que nos escolheu, nos predestinou para cumprir um propósito. Louvado seja Deus. Por isso Jesus disse: saí de Deus e volto a Deus.
Em João 17:5, o verso 7, a Escritura é clara quando nos diz assim. Jesus diz assim, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Veja que Jesus está a dizer, ele disse, com aquela glória que tive contigo antes que o mundo existisse. Agora, não somente o Senhor estava ali, porque em meu Pai estavam os meus irmãos, como também minhas irmãs. E igualmente, o meu pai estava em meu avô, e no meu avô gerou também os filhos. Então, no livro de Colossenses, no capítulo de número 3 do livro de Colossenses, para a glória do Senhor Jesus, há algo interessante aqui, a qual a Escritura também nos narra e diz assim, capítulo 1, verso 15, né? Diz aqui, no verso 13, disse, o qual nos tirou da potestade e das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o primogênito. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E logo mais disse, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E todas as coisas subsistem por ele. Então, podemos ver claramente, através da palavra de Deus, que ninguém pode fugir daquilo que Deus traçou para a vida de cada um. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, você diz, e o livre-arbítrio? Agora, veja bem, louvado seja Deus. Tudo que Deus criou tem livre-arbítrio. Deus tem dado livre-arbítrio. Agora, o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é justamente para fazer o contrário da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que todos sejamos salvos. Todos sejamos salvos. Porém, Deus sabe, Ele conhece quem é quem. Quem será e quem não será. Agora você diz, mas então Deus não é justo. Claro que Deus é justo. Porém, Deus é soberano. Predestinar e aceitar ou rejeitar. Ele não está obrigado a aceitar quem Ele não quer aceitar. Louvado seja o nome de Jesus. Uma coisa interessante que também as Escrituras nos narram está no capítulo 8, verso 29 e 30 do livro de Romanos. Disse, porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Veja bem, para serem conforme a imagem de seu Filho. Veja bem, para que foi que Deus nos predestinou? Que Deus nos colocou aqui neste país, nesta terra. Aleluia. Deus não é o criador do pecado. O pecado é uma perversão do original. O adultério é o contrário do casamento, como diz, do ato correto. A mentira, ela é o contrário da verdade. Então, o pecado é uma perversão. Deus não condena a pessoa
Deus não condena a pessoa por nascer em pecado ou por ser pecador. Deus condena a pessoa por continuar no pecado. Porque a mesma Bíblia disse que o mal está naquele que sabe fazer o que é correto e não faz. Então, Romanos 8, vamos lá, Romanos 8, verso 29 e 30. Nós já vamos concluir nessa primeira etapa. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, ou seja, serem cristão. Ser cristão não é ser católico, ser cristão não é ser protestante, não é ser batista, não é ser metodista, não é ser budista, não é ser muçulmano. Isso não é cristianismo, isso é religião. E religião é uma capa, é um outdoor. Religião é a casca de uma árvore, mas não, como diz ela, só é a cobertura aquilo ali. Então veja bem. E disse, para ser a imagem de seu Filho. Então, Deus predestinou os seus filhos para serem como Cristo, porque é que vem a palavra cristão. A palavra cristão é ser como Cristo. Então, Cristo não é um fumador de cigarros. Cristo não é um infiel à mulher. Cristo não é um cachaceiro, um bêbado. O Senhor Jesus Cristo não é um mentiroso. O Senhor Jesus Cristo não é um enganador. Jesus Cristo é a verdade. Então, por isso que a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quem liberta é a verdade. E quem é a verdade? Jesus Cristo é a verdade. O verso 30 disse, e aos que predestinou, a estes também chamou. Ele chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. O que é justificar? Absolver. A Bíblia disse que ele nos chamou das trevas para a luz. E ele mais disse, não escolheste vós a mim, eu escolhi a vós. Porque não é do que quer, nem do que corre, mas de Deus que tem misericórdia. Então, siga-se o versículo e disse mais. E aos que chamou, a este também justificou, ou seja, absolveu. E aos que justificou, este também glorificou. Ou seja, ele justifica, ele santifica e ele batiza com o Espírito Santo. Então, são essas três etapas da graça, glória ao nome de Jesus, a qual uma pessoa, louvado seja Deus, sabe, louvado seja o nome de Jesus, que é uma obra da graça, a salvação. Porque a Bíblia disse, aleluia, que nenhum de nós merecíamos nada de Deus. Que para começar nascemos em pecado, fomos gerados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentiras. E em nós não há nada bom. Porém o Deus que nos amou, que nos elegeu, que nos escolheu, que nos gerou e determinou, ele decretou, louvado seja o nome de Jesus, aqueles que haveriam de crer nele e aqueles que não haveriam de não crer nele. Então não podemos obrigar ninguém a crer nele, porque não é do que quer nem do que corre. É Deus que tem misericórdia. Então foi ele, é ele quem escolhe, é ele quem rechaça. É ele que abre os olhos de uma pessoa, o entendimento de uma pessoa, ou não. Então, só temos que agradecer a Deus se na realidade ele escolheu você, porque se ele escolheu você, então a Bíblia disse, nisso conhecereis que sois filhos de Deus quando o quê? Quando ouvem a palavra e a obedecem. Quem é meu irmão, quem é minha irmã, quem é meu pai, quem é minha mãe? Aquele que faz a vontade de meu Pai, ou seja, aquele que obedece à palavra. Porém, somente aqueles que Deus elegeu, escolheu, antes da fundação do mundo, é aqueles que chegarão
Pela via do amor ou pela via da dor? Louvado seja Deus. Então, eles chegarão no tempo de Deus. Não quando a pessoa quer, mas no tempo do Senhor Jesus Cristo. Então, já podemos compreender e entender que Deus traçou para a vida de cada um de nós, aleluia, o nosso destino. Como começamos nossa carreira e como vamos terminar, só Deus sabe. Porque não está em nosso próprio entendimento saber o que há de suceder amanhã. Porém, o nosso Deus conhece todas as coisas e que o nosso futuro está nas mãos do Senhor. E rogo-vos que não sejais como o rei Agripa disse: por pouco, Paulo, me persuadiste a ser cristão. Eu não estou aqui para convencer a vós a ser cristão. Louvado seja o nome de Jesus. Por quê? Porque aqueles a quem Deus escolheu antes da fundação do mundo vieram, aleluia, com uma pequena semente, um germe de vida dentro deles, que quando a palavra sai, aquilo aciona dentro dele, desperta dentro dele, louvado seja o nome de Jesus, um desejo de buscar a Deus. E por mais que ele queira fugir, por mais que ele queira escapulir-se, por mais que ele blasfeme e diga o que ele queira dizer contra a palavra, por mais que ele persiga o Evangelho, por mais que ele chegue a odiar o Evangelho, assim como Paulo, aleluia, perseguiu, lançava na prisão e até matava as pessoas para defender a sua religião. Porém, Deus o tinha escolhido e a própria Bíblia disse, no capítulo 1 do livro de Gálatas, essa é a porção, vamos ler e logo vamos encerrar nessa primeira parte. Louvado seja o nome de Jesus. E veja o que diz aqui Paulo, no verso 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E o que é revelação? Revelação significa tirar o véu. Então, quem é que tira o véu dos olhos, aleluia, de homens e mulheres? É Deus. Não é um pastor, não é um papa, não é um bispo, não, senhor. É Deus quem abre os olhos. A Bíblia diz que é Deus quem abriu o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem as Escrituras. Siga, disse o verso 13, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Isso é o que nós temos hoje. Muitas pessoas zelosas de tradições, não da palavra de Deus. Guardam tradição de uma igreja, do pai, da mãe, que não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras. Porém, é a luz que Deus tem permitido que ele tenha. Aleluia. Porque no dia que Deus abrir o entendimento dessa pessoa, então a vida dela será completamente diferente, como foi a de Paulo. E disse mais: mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou, ou separou-me e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue. Nem a carne nem o sangue. Então veja que o que Paulo aprendeu foi por revelação de Deus. Então,
Deus predestina, Deus escolhe por pré-ordenação, pela seu pré-conhecimento, e Ele revela quem quer. Louvado seja Deus. Que Deus os abençoe. Queira Deus que essas palavras sejam uma revelação para si. Em nome de Jesus Cristo, Deus vos abençoe. Muito obrigado.